E aí, pessoal, na aula de hoje vamos estudar um pouco do planeta Terra, conhecendo esse planeta Terra. E é fundamental nós sabermos identificar as esferas terrestres, são esferas que compõem o nosso planeta e que são fundamentais para a nossa sobrevivência. Nós temos, por exemplo, a litosfera. A litosfera é a esfera que estão compostas as rochas, o solo, que é fundamental para a nossa sustentação e assim poder estabelecer aí na nossa superfície terrestre. Atmosfera. A atmosfera é a esfera onde estão compostos os gases vitais à nossa sobrevivência, entre eles o oxigênio. E nós temos também a hidrosfera. A hidrosfera é a esfera terrestre que está compreendida a água, que é fundamental para a nossa sobrevivência. O conjunto dessas três esferas aqui compõe a chamada esfera da vida, ou seja, a biosfera. Sem algum desses elementos não seria possível a nossa sobrevivência, logo não existiria essa esfera da vida chamada de biosfera. São várias as teorias para a explicação da origem da Terra. A teoria mais assenta é a teoria do Big Bang, de uma grande explosão e formação, consequentemente, dos planetas, da nossa galáxia. E nós temos, pensando nisso, no período de formação de origem da Terra, nós temos o tempo geológico e o tempo histórico. O tempo geológico é o tempo que é medido, é o tempo relacionado ao período antes do surgimento dos ancestrais do homem. E nós temos aqui também o tempo histórico, que é o tempo relacionado ao período a partir do surgimento dos ancestrais do homem. Hoje, atualmente, nós estamos vivendo um período denominado de Antropoceno. E qual período é esse da nossa história, esse período chamado de Antropoceno? O ser humano, ele transforma, modifica o lugar que ele está inserido de acordo com a sua necessidade. Então, desde quando o ser humano ele está inserido aí no planeta Terra, ele vem modificando essa sociedade à medida que ele precisa realizar alguma coisa. E nós passamos e estamos passando por um período denominado de Antropoceno. Esse período, ele é desde a Revolução Industrial, porque a partir da primeira Revolução Industrial, ali no século XVIII, o ser humano ele passou a modificar constantemente o meio que ele vive, porque ele passou a interferir muito no meio ambiente. Esse período ele é chamado de Antropoceno. A partir desse período, nós passamos a poluir bastante. A partir desse período, o lixo passou a aumentar consideravelmente e, consequentemente, nós passamos a interferir ainda mais nesse período chamado de Antropoceno na sociedade que nós estamos inseridos. Então, para ficar claro aqui, tempo geológico é o tempo que é medido antes do aparecimento dos ancestrais do homem. E tempo histórico é o tempo relacionado ao período a partir do surgimento dos ancestrais do homem. Nós temos algumas teorias que foram feitas para explicar um pouco a respeito aí dos movimentos da Terra, dinâmica da Terra em relação ao Sol, e uma teoria foi a teoria geocentrista. Nessa teoria geocentrista foi colocado a Terra como centro, ou seja, nessa teoria que foi defendida por Aristóteles e por Ptolomeu,
a Terra ela estava centrada e, consequentemente, os demais astros, inclusive, citando aí, colocando o Sol no meio, girava em torno da Terra. Essa teoria, ela não é aceita, porque nós sabemos, e foi defendido por Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, a teoria heliocêntrica, ou teoria heliocentrista, que na verdade quem está centrado é o Sol e os demais astros que estão realizando o movimento em torno desse Sol. Isso aqui é fundamental para nós entendermos um pouco dos movimentos da Terra e do aparecimento ali dos dias e das noites, no caso com o movimento de rotação. É importante, principalmente o Sol aqui como centro e a Terra realizando movimento sobre o Sol, em volta do Sol, é importante a gente identificar o movimento de translação, que é responsável pelas estações do ano. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Formas e movimentos da Terra. A Terra, ela possui uma forma de geóide. Que forma é essa? Porque vocês vão me perguntar o seguinte: professor, mas quando nós estamos estudando, sempre aparece no livro aquela superfície completamente esférica da Terra. Justo, isso é feito para ter uma maior visualização daquela superfície terrestre, para nós estudarmos melhor, entender melhor um pouco da dinâmica da Terra. Mas, na verdade, a Terra ela possui um achatamento dos polos. E a Terra ela possui deformações. Deformações. Ao longo de toda a superfície terrestre existem deformações na Terra. Não é totalmente esférica como nós conhecemos a partir dos livros didáticos. Então, ela tem essa forma de um geóide, por quê? Porque possui ali seus polos achatados, que não leva achatamento dos polos, e tem certas deformações ali ao longo da sua superfície. Então a Terra ela possui essa forma, a forma de um geóide. E sabendo um pouco, entendendo um pouco da forma, é importante também a gente descobrir um pouco a respeito dos movimentos da Terra. Porque sempre tem aquela pergunta, por que quando é dia no Japão, é noite no Brasil e vice-versa? O que será que acontece para existir essa mudança drástica entre dia e noite em uma localidade? Ou por que quando aqui é verão, no hemisfério sul, no Brasil, é inverno no hemisfério norte, por exemplo, nos Estados Unidos? O que faz isso? O que origina isso? Nós temos aqui um movimento de rotação. É um movimento feito, a Terra realiza um movimento de oeste para leste. Um movimento de rotação realizado de oeste para leste, esse movimento ele dura 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, ou aproximadamente 24 horas. Esse movimento de rotação, o movimento que a Terra está realizando em torno do seu próprio eixo, é responsável pelo aparecimento dos dias e das noites. Por quê? À medida que ela vai realizando esse movimento e recebendo os impactos dos raios solares, enquanto ela realiza o movimento de rotação, em uma área que recebe essa luminosidade, na outra ela vai estar encoberta, logo não vai receber a luminosidade. É por isso que nós estamos em localidades diferentes em relação ao Japão, a parte do Brasil em relação ao Japão, e existe essa diferença de dia e noite aqui. Enquanto aqui está recebendo luminosidade, na outra parte, no Japão, não está. Logo tem essa diferença de dia e de noite, levando em conta um movimento de rotação que dura aproximadamente 24 horas. Existe também um outro movimento que é chamado movimento de translação. O movimento de translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Além da Terra realizar um movimento em torno do seu próprio eixo, ela também realiza um movimento em torno do Sol. E esse movimento em torno do Sol dura aproximadamente 365 dias e 6 horas. Esse movimento de translação ele é responsável pelo aparecimento das estações do ano. Por quê? Porque a Terra ela possui uma inclinação de aproximadamente 23 graus em relação ao plano de sua órbita em relação ao Sol.
Logo, existe o determinado movimento de translação em torno do Sol, faz com que apareçam as estações do ano. Por quê? Porque a Terra, ao estar realizando esse movimento, vai receber uma maior luminosidade em um hemisfério do que com mais intensidade essa luminosidade em uma parte do hemisfério em relação ao outro. Isso quando for verão e inverno. E vai ter uma incidência dos raios solares proporcional quando for outono e primavera. Isso são as chamadas estações do ano. À medida que a Terra vai realizando um movimento em torno do Sol, que dura aí aproximadamente 365 dias e 6 horas, vai recebendo luminosidade com intensidades diferentes e, consequentemente, formando as estações do ano. Nós temos aqui dois nomes que ilustram essas estações do ano, que são os solstícios e equinócios. Solstícios refere-se, essa expressão solstícios refere-se a dias e noites diferentes. Dias e noites diferentes. Por que dias e noites diferentes? O solstício, o momento do solstício é o momento em que a Terra ela está mais inclinada em relação ao Sol. Logo, quando ela estiver realizando um movimento de translação, um determinado momento, a parte norte vai receber uma luminosidade com mais intensidade. Logo, será verão na parte norte. E na parte sul, será inverno. E nós temos também o equinócio. Equinócio refere-se a dias e noites iguais. Quando a Terra realiza um movimento de translação, existe um determinado momento em que essa luminosidade dos raios solares vai incidir perpendicularmente à área central, ou seja, aquilo que nós estudamos anteriormente, em relação à linha do Equador. Essa luminosidade indo mais forte em relação à linha do Equador faz com que, consequentemente, tenha uma distribuição igualitária desses raios solares entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. E assim nós temos dias e noites iguais. Isso é o que chamamos de equinócio. Certo? Então, entendemos aí que essa diferença de dias e noites, solstício e equinócio, mas qual que refere-se ao verão, inverno, outono e primavera? Quando for falado de solstício, está relacionado a verão e inverno. Por que verão e inverno? Porque é exatamente nessas estações do ano que os dias e noites são diferentes. No verão com um dia mais longo e no inverno com um dia mais curto. Tanto é que ilustra bem isso quando nós passamos pelo período de horário de verão. O horário de verão é justamente para aproveitar mais a luminosidade que existe do dia mais longo no verão e assim poder economizar energia. E nós temos o equinócio, relacionado ao equinócio, outono e primavera. Nós temos aqui dias e noites iguais, não tem tanta diferença em relação aos dias e noites, porque a incidência dos raios solares no equinócio é perpendicular, ela está indo direto em relação à linha do Equador da parte central e, consequentemente, a distribuição da luminosidade vai ser uma distribuição igualitária entre os hemisférios norte e sul.